E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O ambiente no CT Rei Pelé ganhou contornos de suspense e expectativa nesta quinta-feira. Rony, atacante de 30 anos, desembarcou na Baixada Santista para cumprir uma série de exames médicos que antecedem sua oficialização como novo reforço do Santos. A presença do jogador movimentou os bastidores e deixou a torcida em estado de ansiedade, aguardando apenas o anúncio oficial que deve ocorrer nos próximos dias. A negociação, avaliada em 3 milhões de euros, aproximadamente 18 milhões de reais, envolve ainda bônus adicionais que podem elevar o valor final do acordo com o Atlético Mineiro. O Peixe já recebeu sinal verde nos exames clínicos realizados pelo atleta e aguarda apenas a chegada de documentos complementares para concluir a transação. O contrato terá validade de 3 temporadas, consolidando Rony como peça importante no planejamento do clube. O atacante chega com a missão inicial de atuar pelas extremidades do campo, função que se tornou carente após a saída de Guilherme para o futebol norte-americano. A diretoria santista enxergou em Rony a oportunidade de preencher essa lacuna com experiência e velocidade, características que marcaram sua trajetória recente. A contratação não foi simples. O Santos precisou demonstrar paciência e firmeza nas negociações, já que outros clubes, como o Corinthians, também manifestaram interesse no jogador. Essa disputa reforça o valor de mercado de Rony e evidencia o esforço da diretoria santista em garantir um atleta que pode oferecer soluções imediatas ao setor ofensivo. Rony será o terceiro reforço confirmado pelo Santos neste ano, em um pacote de movimentações que já trouxe nomes de peso. O empréstimo de Gabigol junto ao Cruzeiro e a troca que envolveu Vitor Hugo, vendido ao Atlético Mineiro, resultaram na chegada de Gabriel Menino ao elenco santista. Essas movimentações mostram que o clube está ativo e atento às oportunidades de mercado. A chegada de Rony representa mais do que uma simples contratação. É um sinal de que o Santos busca retomar protagonismo e construir um elenco competitivo para enfrentar os desafios da temporada. A diretoria aposta na experiência do atacante para dar equilíbrio ao grupo e oferecer alternativas táticas ao treinador. O impacto financeiro da negociação também chama atenção. Investir 18 milhões de reais em um jogador de 30 anos é uma decisão estratégica que demonstra confiança na capacidade de Rony em entregar resultados imediatos. O clube aposta que o retorno virá não apenas em gols e assistências, mas também em liderança dentro de campo. A torcida, sempre exigente, acompanha cada passo da negociação com entusiasmo. Nas redes sociais, o nome de Rony já figura entre os mais comentados, com opiniões divididas entre expectativa e cautela. Muitos enxergam no atacante a chance de revitalizar o setor ofensivo, enquanto outros aguardam para ver se o investimento se traduzirá em desempenho consistente. O Santos, no entanto, não pretende parar por aí. A diretoria já sinalizou que busca reforçar outras áreas do elenco, com prioridade para um meio-campista e um lateral esquerdo. Além disso, há a intenção de avaliar a defesa, que apresentou atuações contestadas em partidas recentes. Essa postura mostra que o clube está disposto a corrigir fragilidades e montar um time equilibrado. A presença de Rony no CT Rei Pelé, mesmo antes da assinatura oficial, já é vista como um marco. O jogador demonstra disposição e comprometimento, participando de todos os procedimentos médicos com seriedade. Esse comportamento reforça a imagem de um atleta pronto para assumir responsabilidades e vestir a camisa santista com dedicação. O mercado da bola observa com atenção os movimentos do Santos. A contratação de Rony pode servir como exemplo de como clubes tradicionais ainda conseguem competir por atletas valorizados, mesmo diante de disputas acirradas. O episódio reforça a relevância do Peixe no cenário nacional e sua capacidade de atrair jogadores de renome. O treinador terá em mãos um jogador versátil, capaz de atuar em diferentes funções ofensivas. Essa característica amplia as possibilidades táticas e oferece alternativas em jogos decisivos. A expectativa é que Rony se torne rapidamente uma peça fundamental no esquema santista.
A negociação também evidencia a boa relação entre Santos e Atlético Mineiro, que conseguiram conduzir o processo de forma profissional e transparente. Esse tipo de parceria fortalece o mercado e abre portas para futuras transações entre os clubes. O anúncio oficial, aguardado com ansiedade, promete ser um dos momentos mais marcantes da temporada santista. A chegada de Rony simboliza não apenas um reforço, mas também um passo importante na reconstrução de um elenco que busca voltar a figurar entre os protagonistas do futebol brasileiro. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta semana trouxe uma frase que imediatamente incendiou o debate esportivo. Se ele voltar pro Santos, eu vou sair, disse Neymar. A declaração, carregada de emoção e polêmica, rapidamente se espalhou pelos principais veículos de comunicação e gerou uma onda de especulações sobre os bastidores do clube da Vila Belmiro. O tom firme e surpreendente da fala manteve o Santos no centro das atenções e provocou uma explosão de curiosidade entre os apaixonados pelo futebol brasileiro. A repercussão foi instantânea. Torcedores do Peixe, sempre atentos a qualquer menção ao clube, reagiram com perplexidade e indignação. Muitos se perguntaram quem seria o jogador alvo da declaração de Neymar e quais seriam os reais motivos por trás de uma fala tão contundente. A incerteza alimentou ainda mais o burburinho, mantendo o assunto em evidência por horas a fio. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao Santos e ao nome de Neymar rapidamente alcançaram os trending topics. Vídeos, memes e análises se multiplicaram em ritmo frenético, mostrando que o público não estava disposto a deixar o tema cair no esquecimento. A curiosidade coletiva transformou o episódio em um fenômeno cultural, com milhares de torcedores debatendo intensamente cada detalhe. A imprensa esportiva mergulhou no assunto, dedicando programas inteiros para discutir o significado da declaração. Comentaristas debateram se Neymar estaria apenas expressando uma opinião pessoal, se representava uma crítica velada à diretoria ou se havia algum contexto mais profundo envolvendo rivalidades internas. O mistério em torno da frase alimentou ainda mais a expectativa e manteve o Santos no centro das atenções. Dentro do clube, a diretoria do Santos demonstrou preocupação em compreender o contexto e avaliar os impactos da repercussão. O Peixe entende que qualquer menção pública ao seu nome por parte de Neymar, um dos maiores ídolos da história recente, precisa ser tratada com seriedade, pois afeta diretamente sua imagem institucional e a confiança da torcida. Torcedores mais apaixonados interpretaram a fala como uma ameaça ao futuro do clube. Para eles, o Santos, com sua história gloriosa e conquistas recentes, não poderia ser colocado em uma posição de fragilidade diante de declarações externas. A indignação se transformou em mobilização, com mensagens exigindo respeito e valorização ao elenco. Outros, no entanto, viram o episódio como uma oportunidade de reflexão. Para esse grupo, a fala de Neymar poderia simbolizar a necessidade de o Santos recuperar sua disciplina interna e reafirmar sua força coletiva. A diversidade de interpretações mostra como o clube desperta emoções intensas e variadas, sempre em torno da paixão alvinegra. Ex-jogadores e ídolos do Peixe também se manifestaram. Alguns destacaram que o Santos sempre foi alvo de polêmicas e declarações fortes, mas que a resposta mais eficaz é dada dentro de campo, com vitórias e títulos. Outros ressaltaram que o episódio reforça a importância de manter a união entre clube e torcida, mesmo diante de turbulências. O episódio também repercutiu internacionalmente. Veículos estrangeiros destacaram a força da torcida santista e a intensidade da repercussão, ressaltando como o clube da Vila Belmiro consegue transformar qualquer menção em um fenômeno midiático. A fala de Neymar ganhou espaço em sites esportivos e culturais fora do Brasil. Dentro do elenco atual, o clima é de concentração, mas a polêmica não deixou de ser comentada. Jogadores e comissão técnica reforçaram o discurso de que o Santos não se abala com provocações externas e que a melhor resposta será dada em campo, com desempenho e dedicação. Ainda assim, muitos reconheceram que a fala de Neymar é um estímulo adicional para mostrar a força do clube. A diretoria santista, atenta ao simbolismo do momento, pretende utilizar o episódio como ferramenta de motivação.
A revelação é vista como um lembrete da necessidade de manter foco e disciplina, transformando críticas em energia positiva para buscar novas conquistas. Torcedores organizados já planejam manifestações simbólicas para responder ao episódio. A ideia é transformar o estádio em um ambiente de apoio incondicional ao time, mostrando que a torcida não se deixa abalar por declarações polêmicas, mas sim se fortalece diante delas. Especialistas em comunicação esportiva destacam que o episódio pode marcar um divisor de águas. Se interpretado como crítica, a fala reforça a necessidade de maior cuidado na forma como o Santos é retratado na mídia. Se visto como uma provocação, mostra a força simbólica do clube no imaginário nacional e a capacidade de mobilizar milhões de pessoas em torno de sua defesa. O debate também reacende discussões sobre a relação entre ídolos históricos e clubes brasileiros. A forma como Neymar se posiciona diante de equipes nacionais pode influenciar diretamente a percepção pública e até mesmo a motivação dos jogadores. A menção ao Santos é um exemplo claro desse impacto. Independentemente da interpretação, o episódio já entrou para a história como um dos mais marcantes envolvendo Santos e Neymar. A frase "se ele voltar pro Santos, eu vou sair" se tornou símbolo de um debate que vai muito além do campo. Trata-se da relação entre disciplina, imagem e responsabilidade. O Santos, fortalecido pela indignação e pelo apoio da torcida, segue atento a cada detalhe da repercussão. O clube sabe que a luta não é apenas por vitórias em campo, mas também pela defesa de sua honra e pela valorização de sua história. Torcedores mais antigos lembram que o Santos sempre foi alvo de polêmicas, mas destacam que o clube tem tradição em responder com títulos e vitórias. A expectativa é de que o episódio seja mais um capítulo na narrativa de superação e grandeza que caracteriza a trajetória do clube. A CBF e demais entidades ligadas ao futebol acompanham a repercussão, conscientes de que declarações polêmicas podem gerar impactos na imagem das competições. O episódio reforça a necessidade de maior cuidado na comunicação esportiva e na gestão de crises. O "se ele voltar pro Santos, eu vou sair", independentemente de sua intenção original, se transformou em um fenômeno midiático. A curiosidade do público, a mobilização da torcida e a repercussão internacional mostram a força simbólica do clube da Vila Belmiro e a relevância de sua marca. O jogo seguinte ao episódio promete ser cercado de expectativa e tensão. O Santos, fortalecido pela fala de Neymar e pelo apoio da torcida, entra em campo com a missão de transformar palavras em motivação e mostrar, mais uma vez, por que é considerado um dos maiores clubes do Brasil. A repercussão da declaração de Neymar, afirmando que "se ele voltar para o Santos, eu vou sair", continua a movimentar intensamente o cenário esportivo nacional. O impacto foi tão grande que, mesmo dias após a divulgação, o assunto permanece entre os mais comentados, alimentando debates sobre rivalidades internas, bastidores do futebol e a relação do craque com o clube que o revelou. Entre os torcedores do Santos, o sentimento predominante é de perplexidade e indignação. Muitos consideram a fala como uma ameaça ao futuro do clube, capaz de gerar instabilidade em um momento em que a diretoria busca reforçar o elenco e recuperar protagonismo. A mobilização nas redes sociais foi imediata, com milhares de mensagens exigindo explicações e cobrando posicionamentos oficiais. Já os torcedores de outros clubes reagiram com surpresa e até mesmo com certa curiosidade. Para muitos, imaginar Neymar se posicionando de forma tão contundente em relação ao Santos mostra o quanto o jogador ainda mantém vínculos emocionais e, ao mesmo tempo, revela tensões que podem influenciar sua trajetória. Essa mistura de choque e admiração ampliou ainda mais a repercussão. A imprensa esportiva tem explorado o tema em profundidade, dedicando programas inteiros para analisar a situação. Comentaristas discutem se a fala de Neymar foi apenas uma reação impulsiva ou se representava uma crítica velada à diretoria santista. O mistério em torno da declaração alimenta ainda mais a expectativa e mantém o Santos no centro das atenções. Dentro do clube, a diretoria acompanha atentamente cada detalhe da repercussão. O Santos entende que qualquer menção pública ao seu nome por parte de Neymar precisa ser tratada com seriedade, pois afeta diretamente sua imagem institucional e a confiança da torcida. O episódio é visto como uma oportunidade de reforçar a disciplina interna e reafirmar a força coletiva do elenco. Torcedores organizados já se manifestaram, prometendo atos simbólicos para defender o clube.
A ideia é mostrar que a massa santista não aceita ser alvo de ameaças e que sua história pertence à torcida. O sentimento é de que o Santos precisa ser protegido contra qualquer tentativa de desvalorização. Nas redes sociais, o assunto continua em alta. Hashtags relacionadas ao Santos e ao nome de Neymar permanecem entre as mais comentadas, e a cada novo detalhe revelado, a discussão ganha força. Vídeos, memes e análises circulam em ritmo acelerado, mostrando que o público não pretende deixar o tema cair no esquecimento. Ex-jogadores e ídolos do Peixe também se pronunciaram. Alguns destacaram que o Santos sempre foi alvo de polêmicas e declarações fortes, mas que a resposta mais eficaz é dada dentro de campo, com vitórias e títulos. Outros ressaltaram que o episódio reforça a importância de manter a união entre clube e torcida, mesmo diante de turbulências. O episódio também repercutiu fora do Brasil. Veículos internacionais destacaram a força da torcida santista e a intensidade da repercussão, ressaltando como o clube da Vila Belmiro consegue transformar qualquer menção em um fenômeno midiático. A fala de Neymar ganhou espaço em sites esportivos e culturais estrangeiros, ampliando ainda mais sua relevância. Independentemente da interpretação, o episódio já entrou para a história como um dos mais marcantes envolvendo Santos e Neymar. A frase "se ele voltar para o Santos, eu vou sair" se tornou símbolo de um debate que vai muito além do campo. Trata-se da relação entre disciplina, credibilidade e responsabilidade. Para torcedores e especialistas, esse gesto é mais um capítulo na narrativa de superação e grandeza que caracteriza a trajetória do clube. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.